Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de março de 2021, são 8 horas da manhã. No site de Dilma Rousseff, ela diz que editorial da Folha de São Paulo falsifica a história. Segundo ela, o jornal tenta reler e reescrever a história a seu bel prazer, mas a verdade acaba prevalecendo. No UOL, advogado de Lula diz que Moro e Lava Jato faziam atos processuais clandestinos. No Metrópolis, Anvisa publica resolução com novas regras para uso de máscaras em voos. A agência editou norma para endurecer as regras de utilização do item de proteção em viagens de avião. Medidas entram em vigor no dia 25 de março. Flávio Dino, governador do Maranhão, diz que estará no apoio a Lula em 2022, sem dúvida alguma. Na CNN, auxílio 13º e bem, medidas que o governo federal promete para conter a crise econômica. Questionado se as mesmas medidas adotadas em 2020 serão repetidas diante de um cenário agravado pela Covid-19, o ministro Paulo Guedes disse que tem mais coisa vindo aí. Na revista Época, com variantes de vírus, Brasil é visto como ameaça sanitária global. Como a falta de políticas públicas e de medidas sanitárias transformou o Brasil em um ambiente propício para mutações do SARS-CoV-2, um risco que preocupa o mundo. No Valor Econômico, Bolsonaro está queimado. Centro enfrentará Lula em 2022, diz o senador Tasso Gereissati, que afirma que a pandemia tirou o presidente do jogo e que o país não deve temer o petista. Decisão que anulou sentenças contra Lula favorece Emílio Odebrecht. Decisão sobre incompetência de foro de Curitiba para julgar o processo de Lula sem conexão com a Petrobras beneficia pelo menos 6 condenados. Bolsonaro prevê caos social com lockdown. Presidente volta a criticar as medidas restritivas impostas por estados, municípios e o Distrito Federal para tentar conter o avanço da Covid-19 e cita o risco de colapso da economia, o que, segundo ele, poderia provocar invasão de supermercado, fogo em ônibus, greves, piquetes e paralisações. A contrapartida seria deixar centenas de milhares de pessoas morrerem. Bia Kicis diz que nunca foi radical. Agora ela é presidente da poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Na Veja, Lula terá de fazer retrofit na corrupção do PT, diz Delcídio sobre 2022. Bolsonaro diz a aliados que indicará André Mendonça ao STF. André Mendonça, o ministro da Justiça, é aquele que andou fazendo dossiê contra adversários políticos. Jair Bolsonaro, o Globo diz que ele divulga carta de suicídio nas redes para criticar medidas de restrição contra a Covid-19. Ainda no Globo, em meio a recorde de mortes, documento da FAB diz que pandemia no Brasil está em situação de queda. Volta de Lula ao cenário eleitoral testa fidelidade de deputados do Nordeste a Bolsonaro. Não faltou verba para a comitiva do spray em Israel. Sem citar Lula, Bolsonaro sugere que ex-presidente receita 51 contra a Covid. Durante live semanal, o presidente criticou governadores e prefeitos, lembrou que é chefe do Supremo das Forças Armadas e falou em sérios problemas no país.
Bolsonaro diz que Lira vai pautar proposta para voto impresso nas urnas. Generalizações costumam ser perniciosas, reagem juízes federais às acusações de Gilmar Mendes. Em Minas, o governador enfrenta uma CPI por fura-filas na vacinação de servidores. Secretário é demitido. O DEM pode abrir mão da cabeça de chapa, diz Mandetta sobre eleições de 2022. Na Folha, Comitê Lula Livre lança documentário sobre a Lava Jato. A produção de 26 minutos é apresentada pelo rapper Taíde e pela atriz Raquel Ferreira. Joyce Hasselman incinerou o macacão que emprestou a Carla Zambelli. Ministro do TCU cancela participação em evento patrocinado por empresa que contratou Moro. Bolsonaro quer distância e vê suspeição de Moro como escada para juiz posar de vítima. Com maior fila por leitos para a Covid no país, Paraná reabre comércio e escolas. O lulismo é uma doença que Tati Bernardi, na Folha de São Paulo, quer ter. São Paulo terá toque de recolher e suspeição de cultos e futebol de 15 a 30 de março. Escolas estaduais fecharão. Chega de perseguição a Lula, diz ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa. Luciano Huck critica Bolsonaro e cita retorno de Lula em artigo ao Financial Times. Nem a febre do robô aspirador salvou a indústria de eletroeletrônicos em 2020. Mercado avalia como inevitável primeira alta dos juros em quase 6 anos. Europeus questionam Biden por não liberar vacinas dos Estados Unidos. Revisão de decisões da Lava Jato não ofusca trabalho, diz relator de ações contra Lula na segunda instância. Live com mentiras e menções a Forças Armadas, Bolsonaro ataca governadores e Lula. Sob influência de filho e aliados, Bolsonaro adapta discurso para evitar perda de apoio de empresários. PSOL aciona a Procuradoria do Distrito Federal contra a omissão de Pazuello na crise de oxigênio em Manaus. Especialistas em segurança pública assinam carta em que o ex-ministro da Segurança, Raul Jungmann, pede que o STF barre flexibilização do acesso a armas. Ministério de Damares Alves tem surto de Covid e vai passar por desinfecção. A principal desinfecção deveria começar pela ministra. Deputados paulistas, inclusive da oposição, vão manifestar apoio a medidas de restrição de Dória. Comitê Olímpico Brasileiro diz que não há dúvida de que a Olimpíada será em 2021 e monitora efeitos de medidas restritivas sobre atletas. E por fim, contra a lei, empresas e juízes buscam jeitinho na fila da vacina. Não durou 24 horas a tentativa de cobrar civilidade mínima da iniciativa privada. Já existem vários estratagemas para furar a fila da vacina. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.